Você pausou a sua vida como mulher no seu relacionamento após a maternidade? Quando a gente casa ou decide morar juntos e não tem filhos, normalmente a gente tem interesse no nosso parceiro simplesmente pelo prazer de estar com aquela pessoa, né? Então a gente gosta de viajar, de passar horas conversando. Só que quando nasce um bebê, né, essa dinâmica muda e o espaço do casal ele acaba cedendo por uma nova responsabilidade de pais, aquele trabalho, né, interminável, e muitas vezes aquela paixão do relacionamento parece desaparecer. Por isso, hoje a gente trouxe a doutora Caroline Nagano para falar um pouquinho com a gente sobre o tema. E aí, Carol, conta pra gente, é verdade que a libido ela pode ser influenciada pela parte hormonal? Com certeza, Ana, né? Essa parte hormonal, ela influencia tanto na gestação quanto na amamentação, né? Essa parte hormonal, ela tá meio bagunçada, né? Principalmente na amamentação exclusiva, a gente tem aquele aumento, né, do hormônio chamado de prolactina, que é aquele responsável pela produção de leite. E isso faz, por consequência, a gente diminuir outros hormônios, como a progesterona na mulher, mas principalmente a testosterona, que é um dos principais hormônios relacionados a esse apetite sexual. Então, não somente esse libido pode estar diminuído nessa fase, mas também pode haver ressecamento vaginal, você pode ter outras alterações, até como dor mesmo, né, no ato sexual. É como se o seu organismo ele interpretasse que se você está, né, dando de alimento para um bebê, talvez não seja o melhor cenário, o melhor momento para você engravidar novamente, né? Então, o que que acontece? Ele deixa, né, um ambiente menos favorável para essa parte sexual. Mas eu diria não somente isso, né? O libido, principalmente o libido feminino, ele tem outros fatores envolvidos que não somente o hormonal, né? Ele tem muita relação com cansaço, com a parte psicológica e emocional da mulher também. Nossa, eu acho que isso é muito claro pra gente, né? A gente consegue observar que homem, na grande maioria das vezes, eles são a libido é muito influenciada, né, por essa parte física, enquanto para a mulher, se ela estiver chateada com alguma coisa, enfim, isso acaba fazendo com que seja mais difícil dela se envolver sexualmente, né? Se ela estiver emocionalmente abalada. Tô falando besteira, Carol? Não, acho que é isso mesmo, né? A mulher ela vincula ela vincula afeto, né, ao sexo, então realmente ela precisa se sentir acolhida, amada, ela precisa admirar o parceiro, né? E caso isso não aconteça, o libido pode realmente não vir, né? Mas não somente isso, né, a maternidade acho que é um caso muito à parte, assim, e mesmo naquela fase pós-parto, porque a fase, assim, de puerpério pós-parto, gente, eu nem vou comentar aqui, porque realmente é um cenário em que o sexo, ele realmente fica de lado, a conexão do casal realmente pode estar um pouquinho abalada, então não vou me referir nessa fase, então mesmo após essa fase, eu acho que o casal, ele pode entrar numa rotina, né, tão corrida ou às vezes tão cansativa de trabalho, de rotina de casa, de conta, pensando nele mesmo, né, de desgaste físico e mental, porque a maternidade, olha, gente, é super maternidade e paternidade, né, é super desgastante. Então, realmente a pessoa pode não nem passar pela cabeça fazer, né, ter essa atividade sexual presente na sua rotina, né? Então, às vezes nem passa pela cabeça, é a última, ou se passa, é a última coisa que passa. E mesmo quando passa, que eu vejo na prática? Uma dificuldade da gente achar um tempo ideal para isso, né? Então, assim, porque as crianças estão lá, né? Tem gente que o bebê ou o filho já não dorme mais à tarde, tem gente que o filho, a rotina da casa, o filho dorme muito tarde à noite, né? Já para adormecer. E aí você fica sem momento, né? Às vezes, na hora de dormir, já é o pior momento, o cenário que você já está mais cansado, que se você só quer relaxar e capotar. Então, realmente, isso se torna um pouco mais difícil. Então, eu acho interessante realmente a gente perceber essa situação, né? E conversar com o parceiro ou com a parceira, né? É vocês dois sentarem e verem, acho que a importância de os dois terem que se dedicar e se esforçarem, né, para estarem conectados como casal, estarem conectados até nessa parte de vida sexual, né? E não é querer que isso volte a ser como era antes, tá, gente? Porque é fato que a vida sexual do casal muda após você ter filhos. Não é isso, mas é você cuidar
cuidar mesmo desse tipo de relacionamento, você cuidar como se fosse o seu corpo, como se fosse a sua mente, né? Então, uma dica legal que eu acho que poderia deixar também, né, é quando você perceber no outro, né, que esse apetite sexual de repente está um pouquinho mais diminuído, seja pelo trabalho, seja pelo cansaço, não sei, é você tentar não estou dizendo que é fácil, tá, gente, mas é você não tentar se sentir ofendido, né, não achar aquilo que é com você e ficar chateado, enfim, é tentar perceber essa situação e conversar, né, eu acho que tentar lá conversar, ver com o parceiro, olha, eu tô vendo isso que está acontecendo, sem cobranças, né? Lógico, gente, sem ser alguma coisa pesada, mas toda vez que vocês conseguirem abrir esse diálogo, e eu repito de novo, eu sei que não é fácil, às vezes é constrangedor, depende, mas eu acho que é válido, eu acho que vai ser muito mais fácil vocês voltarem, né, até essa harmonia do casal, a ter essa parte sexual voltando com mais naturalidade. Ter essa consciência, né, Carol, de que existem muitas mudanças durante o período da maternidade, né? Então, de acordo com a fase, com a faixa etária da criança, né? A própria criança que às vezes dormia cedo, depois começa a dormir tarde, né? Então, são tantas coisas diferentes, às vezes a chegada de um segundo filho, né? Então, se readaptar numa estrutura diferente. Então, acho que é bem importante essa parte de comunicação, né? E acho que sempre quando você está em um relacionamento, é importante tentar preservar o momento do casal, né? Não ser somente pai e mãe, né? Mas também ter o casal de namorados, marido, esposa, enfim. Mas o momento do casal mesmo, né? E acho que sempre que der para contar com a rede de apoio, né? É muito importante, né? Então, para ter aquele famoso Vale Night. Né? Isso. Mas aqui a gente também entra numa questão da maternidade bem difícil, que é esse período de transição, principalmente no início, né? De deixar o filho com outro responsável, né? Que no início, principalmente, acho que para nós mães, eu acho que é muito difícil, né? E a gente entender que esse período ele pode ser gradual, né? Não precisa ser. Você não precisa sair, ficar, viajar logo um fim de semana de cara, não, talvez você possa sair, ficar umas 2 horinhas, né, mas encontrar um equilíbrio, uma certa frequência para esses momentos, eu acho que é extremamente importante, né, para o relacionamento do casal em si, né. Com certeza. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro Vale Night, o Caio tinha 4 meses e a gente foi para um restaurante japonês. Mas aquela situação foi muito estranha, de verdade. Assim, eu sentia que estava faltando alguma coisa em mim. Eu não me sentia totalmente desligada do Caio. Até perguntei para o meu marido: você também está sentindo isso? Ele não. Eu falei: ai meu Deus. A gente conversava. A gente conversava muito mais sobre o filho do que sobre outros assuntos, não sei, mas isso foi melhorando, né? Eu acho que é porque eu ainda estava muito vinculada, ele ainda era muito novinho, mas depois que a criança vai ficando com mais idade e tal, essas coisas vão melhorando, né? Mas essa sempre foi uma preocupação que eu tinha já desde a gestação. Justamente por ver, acho que outras amigas, ou perceber que na realidade é uma dificuldade mesmo, uma dificuldade não, é um desafio que eu acho que o casal sempre enfrenta. Então, eu tinha essa preocupação, então eu trazia isso para minha mente todos os dias e tentava me dedicar para preservar isso na rotina diária, né? Não somente nos Vale Nights, porque eles são muito difíceis, na verdade eu nem tinha isso fixo, né? Então, na rotina mesmo, o Caio sempre foi de dormir cedo, então depois que ele dormia, a gente jantava junto, conversava sobre o dia, assistia um filme, e não somente isso, eu acho que na nossa rotina diária mesmo, sabe? A gente tentava preservar um beijo de boa noite, um de bom dia, de bom trabalho, um carinho, um toque, essas coisas de contato físico que eu acho que estimulam, que são muito importantes, né? Mas eu ainda acho que ter esses momentos só para você e assim fora de casa, sempre que possível, é importante. Esse ano eu deixei isso como uma das metas minhas, né? Deixei fixo. Agora vou tentar, né? A gente sempre tenta, né? O Caio já tem 2 anos e meio, eu nunca tinha conseguido, mas agora eu acho que a gente vai tentar deixar fixo isso na agenda, a cada 15 dias ter o nosso momento. Gostaria de ser semanal, mas a cada 15 dias ter esse nosso momento, porque eu acho importante. Às vezes não só nossos com outros casais, mas enfim, a gente ter essa conexão que a gente acha importante. Você não acha?
Eu acho bem importante, e assim, eu ainda era casada, né, algum tempo atrás, então eu lembro direitinho do nosso primeiro Vale Night também, eu e meu ex-marido, né, foi muito parecido com o seu, eu até brincava com ele, falei assim, eu estou me sentindo ridículo, porque a gente tinha saído para jantar também, mas a gente só ficava assistindo vídeo e vendo foto do Lucas, né, foi muito difícil sair desse modo Big Brother, né, que a gente ficava toda hora querendo só saber dele, mandava mensagem. Então foi isso, é uma questão de tempo, foi gradual até a gente conseguir realmente desvincular. Sempre vai ser, eu acho que nunca vai ser igual o que era antes, né? Mas sim, é muito importante ter esses momentos do casal, né? E aqui eu acho que vale a pena também a gente falar sobre rede de apoio, porque nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Por N motivos. Pode ser porque o casal mora longe da família, né? Pode ser que em função da pandemia eles não se sintam confortáveis em deixar, né, com a família, porque normalmente, né, os nossos pais já são idosos. Então, acho que tem uma série de fatores que levam a muitas pessoas não terem uma rede de apoio. Se você tiver condição de bancar uma babá bacana, poxa, não tenho, é importante ainda assim a gente tentar achar um momento do casal na rotina. E pode ser na rotina da criança, né? Eu acho que tem que ser alinhada com essa rotina da criança. O horário de sono, né, da criança, tentar colocá-la para dormir mais cedo, justamente para ver se no final do dia, né, quando todos estão cansados, isso renda mais. Mas ainda assim, se preparar para um dia na semana, isso faz com que a programação, a gente fique mais animado, né? Não precisa ser diário, mas, poxa, se eu sei que a cada uma semana, a cada 10, 15 dias eu consiga ter esse momento com o casal, eu sei que naquele dia eu já vou estar mais animada, mais disposta, né? Então, tentar organizar isso. E ter o tempo para o casal, Carol, acho que também é legal a gente falar que tem N coisas aqui para fazer juntos com tempos diferentes, né? Pode ser assistir um filme, pode ser fazer uma refeição, pode ser em casa ou pode ser fora, pode ser tomar uma taça de vinho, enfim. Mas realmente ter esse momento, né, para a gente entender que a gente não é somente mãe, mas também pode ser esposa, namorada, né, mulher, eu acho que faz toda essa diferença, né? E eu acho que é muito importante o que você falou sobre conversar com o casal também, né? Então, eu tive essa experiência, mas muitas amigas também relataram, né, essa questão de mudança do corpo, né, acho que principalmente na região dos seios, né, que eles ficam mais sensíveis, né, muda essa questão de apelo sexual ou amamentação, né, eu tive uma produção gigantesca de leite, para mim era super constrangedor, porque eu ficava o dia inteiro me sentindo, né, cheirando leite e trocava absorvente de seio, e ainda assim eu não me sentia confortável, né, justamente por essa questão. Então, acho muito importante a gente ter essa compreensão dessas nossas mudanças no corpo, conversar com o casal, né, para que realmente não tenha aquela questão de vergonha, constrangimento, que isso realmente seja trabalhado, né? Não é fácil mesmo, Ana, assim, tem constrangimento, a gente sabe disso, é, é um pouco mais difícil, mas a comunicação é a chave de todo relacionamento. Relacionamento entre casal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre o trabalho. Então, eu sempre acho que essa é um caminho a ser seguido e ser tentado trabalhar, né? Essa coisa do seio, ela é mudança de alteração corporal, ela é muito comum, né? E eu acho que não só nessa fase da produção do leite, né? Nessa produção do leite, eu acho que talvez fique até um pouco mais compreensível para o homem. Mas o que eu acho que fica mais difícil, o que eu vejo as pessoas, as mulheres mais relatarem é a mudança, né, da relação que elas têm com o seio em relação à parte sexual feminina, né? Então, realmente, que fica abalada, que fica diferente. Acho que para o homem isso não muda tanto depois dessa fase de aleitamento, mas para a mulher fica, né? É difícil a gente desvincular de novo daquela parte que era do filho para se voltar a fazer parte do ato sexual e tudo mais. Então, essa é uma dificuldade. Às vezes vale a pena, em vez de você ficar com raiva, às vezes, em vez de você falar, né, vir pensamentos, né, às vezes vale mais a pena num outro momento você falar, putz, olha, isso mudou assim para mim, acho que a gente podia ir um pouquinho mais devagar quanto a isso. Não só isso, às vezes sensibilidade na região vaginal, outras alterações corporais. Então, eu acho que vale a pena
sempre deixar essas cartas na mesa, né? Então, eu sou sempre a favor disso. E acho que também procurar a ajuda de um profissional, né, Carol? Às vezes a gente fica um pouco inibida, com vergonha, achando que isso é normal, ou por própria falta de conhecimento, né, em como lidar com isso. E às vezes ter um profissional da área que nos guie, que realmente explique um pouco melhor. Às vezes, né, é importante até o casal ir junto, né, na consulta, e entender melhor o que está acontecendo, para não entrar naquela questão de que o problema está em você, né, com a pessoa, mas é um momento, é uma fase, que isso realmente tem justificativas, né, fisiológicas, né, que a gente consegue contornar isso. E se você tivesse que deixar uma mensagem final às mulheres para todas as mães, né, que estão passando por esse momento, né, e estão tendo muita dificuldade com isso, qual seria, Carol? A mensagem final é de que a gente sempre vai querer o bem dos nossos filhos, né? Eu acho que toda mãe vai em busca disso. Mas é entender, né, que o relacionamento com o parceiro, com a parceira, enfim, ele é a base de uma família, né? Então, assim, se essa base não estiver firme, realmente o mundo da criança ela pode se desestabilizar, né? E o contrário é verdadeiro, né? Quando você tá com uma base mais consolidada, né? Quando você tá com uma relação, um relacionamento completo e saudável, né? A criança pode se sentir muito mais segura e feliz. Então, o que é sim importante é a gente preservar essa vida conjugal, essa vida do casal. E entender que eu digo que não empurrar tanto com a barriga, não entender que é uma fase. Então, tirando aquele pós-parto que eu falei, a maternidade, a paternidade, você ter filhos, isso vai se estender para o resto da sua vida. Não é porque é agora, entendeu? É como se você colocasse uma mochilinha nas suas costas que não vai sair por muito tempo. Então, é entender que você tem que melhorar isso no seu dia a dia e não simplesmente esperar passar que vai melhorar. Então, o que, que eu digo, né? Você não precisa escolher, gente, você não precisa escolher entre ser um bom parceiro, uma boa parceira, ou ser uma boa mãe, um bom pai. Não, acho que não tem a ver com isso. Você pode sim tentar juntar e equilibrar esses dois e faz muito bem, acho que para a vida da família como um todo e não só do casal. Porque pode parecer sim um absurdo, né? Você, vou deixar meu filho em casa para sair para namorar, para sair com outros casais, como assim, né? Mas eu acho que é isso. Se você conseguir dentro de você entender que você não está fazendo só um bem para você, mas para a família, e que isso é bem, faz bem, né? E vai ser melhor, eu acho que fica mais fácil e você vai conseguir colocar isso mais na prática. Essa seria a minha mensagem final, então, para esse resgate como um todo. Ai, bacana, Carol. Espero que todas vocês tenham gostado do tema de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários para gente. É isso mesmo. Um abraço, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui, Ana. Peraí. Deixa eu ver se eu sei parar de gravar. É difícil falar um